Olá, meu querido amigo aluno do CPC, minha querida amiga aluna do CPC. Vamos aqui rapidamente comentar a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, realizada pela Fundatec nesse último domingo. Uma das questões pode com certeza ser anulada e é justamente a primeira que a gente vai avaliar, ok? Vou tentar ser rápido em todas as demais para que a gente não faça um vídeo muito grande. Então acompanha, volta, toca isso em velocidade menor se for o caso, mas a gente vai avaliar uma a uma as questões dessa prova, ok? Até para aprender e numa próxima prova da Fundatec não cair essas armadilhas que a banca fez. Ela foi muito inteligente, falhou apenas na primeira questão. Então nós vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é simples, ela fala no quê? Ela pergunta o seguinte: a questão 1 baseia-se nas figuras 1A e 1B do sistema operacional Windows 7, está aqui. E mostra o menu, o botão iniciar. A figura 1B exibe uma janela desse sistema operacional. Então olha só, a janela 1A mostra um menu um exemplo do menu iniciar com algumas setas apontadas aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. A pergunta foca no seguinte: qual das opções eu devo clicar para que eu consiga ver a janela que está aqui apontada na figura 1B? A resposta, nenhuma. Diretamente, nenhuma. Então não há nenhuma opção existente aqui no menu iniciar que faça com que diretamente a gente chegue a essa janela. Essa é uma janela, você já sabe, do Windows Explorer, do explorador de arquivos do Windows 7. Por opção, né, o elaborador resolveu colocar uma borda, um quadrado ali em cima, um retângulo que ele avisa para tapar o endereço. Ora, essa pasta que está aqui é a pasta appdata, ela está selecionada aqui. A pasta appdata, ela consegue ser acessada dentro da pasta padrão do usuário. A pasta padrão do usuário, por sua vez, ela consegue ser acessada se você clica no nome do usuário do menu, ou seja, aqui. A resposta oficial foi justamente a letra B, que fala que é quando a gente clica na seta de número 2. Só que um clique na seta de número 2 não vai levar a gente diretamente para essa pasta que está embaixo na figura 1B. Não vai. Vai levar para a pasta padrão do usuário. E da pasta padrão do usuário eu teria que abrir a pasta appdata, ok? E se eu levar em consideração que ele não quis dizer em lugar nenhum diretamente, ele não pediu um clique direto, João, ele pediu como é que eu chego naquela janela. Ora, eu consigo chegar naquela janela a partir daqui, daqui ou daqui. Da 2, da 3 ou da 4, porque essas três opções aqui, elas abrem o Windows Explorer. E aí, uma vez lá dentro do Windows Explorer, eu posso chegar até a pasta appdata. Nenhuma das três opções, dessas três, porque a 1 e a 5 são inválidas, elas não abrem o Windows Explorer, mas nenhuma dessas três opções que abre o Windows Explorer abre diretamente a pasta appdata. Então a gente não pode considerar, para a questão ser certa, a gente não pode considerar que o clique foi diretamente levado até a pasta appdata. E em segundo lugar, se eu não vou considerar que é um clique direto que abre a appdata, então eu vou poder considerar que qualquer uma das três alternativas levaria a gente a chegar até a appdata. Portanto, a questão número 1 é anulável, ok? A questão número 1 da informática aqui, ela é anulável, ou por não ter nenhuma resposta, se a gente considerar a intenção de clique direto, ou por ter mais de uma resposta, se nós considerarmos clique indireto. Eu vou tentar escrever algo rapidinho para argumentar em prol da anulação dessa questão. Se você quiser copiar, copia. Daqui a pouco está chegando aí na página do Facebook aqui do CPC Concursos. Eu vou entregar a professora Thaís e aí vocês vão poder buscar em um só local as possibilidades de recurso. Essa é a única questão da prova inteira onde eu vislumbrei a possibilidade de um recurso, ok? Quer ver os outros comentários? Acompanhe o restante do vídeo. Eu vou ser rápido para confirmar os gabaritos preliminares, ok? Então vamos lá. Ah, meu Deus, toda vez eu corto esse negócio. Bora voltar aqui, bora para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela fala o seguinte, ó. A questão 2 baseia-se na figura 2 que mostra a janela do Word, certo? E destacaram-se alguns itens, faltou aqui concordância, né? Onde se ampliaram e se destacaram alguns ícones, certo? Então aqui estão os nossos ícones. Eu tenho um texto apontado pela seta de número 1, e esse texto, e aqui algumas setas, alguns botões apontados por setas, ok? Vamos ver se a gente consegue ler o seguinte. Na janela principal do Microsoft Word, mostrada na figura 2, serão pressionados apenas uma vez sequencialmente os ícones 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
E o texto vai ficar em quê no final das contas? Bom, o texto já está em negrito e itálico. A gente percebe porque esses dois botões estão aqui em amarelo, estão selecionados, significa que o texto já está em negrito e itálico. Porém, na sequência do clique, o primeiro clique retira todos os efeitos, é o botão limpar formatação. O segundo clique aplica sublinhado, o terceiro clique aplica o itálico, que estava desaplicado, claro. O negrito é aplicado no quinto. No sexto, o arquivo foi salvo e um clique no sétimo desfaz a última ação. Mas como a ação de salvar não pode ser desfeita, só a ação de negrito é desfeita. Portanto, ao término dessa nossa sequência de botões, restará o texto em sublinhado e itálico. Portanto, apenas 1 e 3, letra D, é a resposta desta questão, sem sombra de dúvida, ok? Muito bem criada, muito bem construída essa questão. Vamos para a questão de número 3. Oh, meu Deus do céu, questão número 3, certo? Só um detalhe, algumas marcações em caneta estão indo para outras alternativas, certo? Essas outras alternativas é porque a pessoa que nos mandou a prova, ela errou essas alternativas, certo? Estou usando a prova dela. Então vamos lá, novamente aqui, a questão número 3 baseia-se na figura 3, que mostra a janela principal do BR Office 3.2 Writer, na qual se ampliaram alguns botões e blá 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 blá. Vamos ver algumas coisas que são importantes para a questão. Em primeiro lugar, o asterisco aqui embaixo significa que esse documento que está sendo digitado ainda precisa ser salvo, ou seja, houve modificações que não foram salvas, então esse documento ainda precisa ser salvo. Isso é uma realidade olhando para esse asterisco aqui, ok? O nosso texto aparentemente está alinhado à esquerda, mas veja só, alinhado à esquerda está só esse parágrafo. Esse parágrafo eu não sei se ele está alinhado à esquerda ou se ele está justificado. É mais provável que ele esteja justificado porque nenhum dos botões de alinhamento está marcado. Como nenhum dos botões de alinhamento está azul marcado, é porque existe nesse texto selecionado, nesse trecho selecionado, existe mais de um alinhamento. Eu sei que o nosso parágrafo está alinhado à esquerda, ele está assim, porque senão essa palavra americano estaria bem junto aqui da borda, certo? Se ele tivesse justificado. Então ele está alinhado à esquerda, tá, mas eu não posso afirmar que o recruta 0 está alinhado à esquerda. Não posso, ele pode estar justificado e é o que provavelmente acontece, é o que provavelmente está acontecendo. Portanto, se a gente for lá para a nossa análise da questão, né? Olha só, questão 3, após observar a janela principal do BR Office 3.2 Writer, pode-se afirmar que, aí a primeira afirmativa, o texto está alinhado à esquerda, no alinhamento chamado esquerda. Não. Uma parte do texto está, a outra parte, pelo que a gente pode deduzir, não está, certo? Que é justamente o título Recruta 0. Nesse arquivo existem modificações que ainda não foram salvas. Ok, pelo asterisco eu consigo perceber isso. 3. Esse editor de texto encontra-se com as funcionalidades editar arquivo, autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis ativas. Ok, são esses 3 botões aqui, ó. São esses 3 botões aqui. O editar arquivo, que indica que você está modificando o arquivo, consegue modificá-lo, não está somente em leitura. O autoverificação ortográfica e o caracteres não imprimíveis. Os 3 estão habilitados lá em cima, o que nos faz entender que esse item está correto, né? Que essa assertiva está correta. Portanto, estão certos os itens 2 e 3, letra D, ok? Eu havia marcado no meu gabarito preliminar letra E, porque eu não tinha percebido que não havia marcação nos alinhamentos de parágrafo. Portanto, eu também caí na armadilha de achar que o texto todo estava em alinhamento à esquerda, ok? Vamos lá. Descendo aqui para a questão número 4, a questão 4 baseia-se nas figuras 4A e 4B do Microsoft Excel. Vamos passar o Excel aqui, certo? E o que nós temos é o seguinte, nós temos uma fórmula aqui, olha, nós temos uma fórmula aqui, cifrão C4 vezes cifrão D, cifrão 4. Quando ela for arrastada pela alça para baixo, ela vai criar as suas fórmulas subsequentes. No caso, cifrão C5 na parte de baixo vezes cifrão D, cifrão 5. Então só o 4 que acompanha o C é que vai virar 5, só ele vai sofrer alteração. O que faz com que a resposta da questão ela seja exatamente a letra. Vamos passar aqui, puxar aqui para baixo. Ó. Na célula E5, a fórmula cifrão C5 vezes cifrão D, cifrão 4 é a resposta.
esses valores estão incongruentes e o fato do 4 com o cifrão virar 6 faz a letra D ficar errada, certo? Portanto, letra B, resposta sem pestanejar, sem reclamar, está correta. E ela foi uma questão muito boa porque falou sobre cópia de fórmula, que era uma coisa que historicamente a Fundatec não cobrava com tanta quantidade de questões. Não teve, na verdade, teve uma outra questão da Fundatec no histórico que a gente estudou, mas a gente viu isso em sala. Você viu isso em sala comigo e você sabia como responder essa questão. Isso é importante. Foi bom ter visto esse assunto, certo? Vamos lá, questão número 5. Questão número 5 baseia-se nas figuras 5A e 5B que mostram a mesma janela do Excel. Tá aqui, segundo 5A, certo? O que eu tenho aqui é uma planilha. Essa planilha tem uma série de lacunas aqui, ok? Ele explica como é que está a planilha e tem aqui um botão. Ó, tem um botão aqui que é o botão autossoma, que é o botão marcado pela seta 1. E o botão 2, que é o botão de propagar, o botão que permite a propagação, o auto-preenchimento, como se você usasse a alça de preenchimento. Esse botão serve para isso, como se você usasse a alça de preenchimento. E o que eu tenho aqui, a diferença entre essa figura e essa aqui, ó. Essa figura e... cadê aqui? Vamos passar aqui. E essa aqui, onde os valores já estão preenchidos. Então, olha, eu estou diferenciando essa figura, onde a coluna não tem valores preenchidos, a coluna soma aqui não tem valores preenchidos, e a próxima, que é a coluna soma com os valores preenchidos. A questão 5 fala o seguinte: a figura 5B do Excel mostra o resultado obtido após terem sido somadas as quantidades 1 e 2. Quantidade 1, quantidade 2, deu 80. Quantidade 1 do papel, quantidade 2 do papel, deu 60, e assim sucessivamente, certo? O que é que eu fiz? O que é que eu posso fazer para preencher automaticamente isso aqui? É fácil. Eu tinha duas formas de fazer isso. Ou eu selecionava tudo isso aqui, por exemplo, várias dessas aqui eu selecionava e clicava no botão autossoma. Quando ele percebesse que aqui estava vazio, ele iria fazer a soma para cá, ok? Quando ele percebesse que na lateral está vazio, ele automaticamente, minha lousa onde eu estou digitando, ela caiu aqui na minha frente. Vocês não perceberam, não sei se vocês viram o barulho, mas ela deu uma queda básica aqui. Bom, eu voltei aqui, configurei, quase foi na minha mão. Bom, eu seleciono com os títulos aqui em cima e o Excel percebe que aqui está vazio e ele vai fazer a soma, ou simplesmente eu seleciono essa lateral aqui, só essas células aqui, tá? Que estão vazias, e clico no botão autossoma. O que eu não posso fazer é só selecionar os números. Se eu só selecionar os números aqui, por exemplo, e clicar no botão autossoma, né? Cadê? Desenho o autossoma, assim, pronto. Clico no autossoma, ele vai colocar as somas embaixo. Esse é um problema. Mas ele quer, a diferença entre a figura 1 e a figura 2 é porque os números apareceram na lateral. E para aparecer na lateral, eu tenho que selecionar lá em cima os títulos, os números, mostrar que existe uma coluna vazia de lado. Então eu vou reconhecer, selecionar a coluna vazia também. E aí ele percebe que tem que somar desse jeito, nessa direção e não de cima para baixo. Então o que que eu faço? Eu posso selecionar de E3 até E5. De E3 até E5 é isso aqui. Eu só seleciono isso e clico no autossoma, que está apontado pela seta número 1. Correto, isso funciona. Ou posso também selecionar, ó, aqui está dizendo que eu clicaria em E2 até E5 e clicaria no botão número 2. Não, o botão número 2 não serve para somar, então ele tá errado. E o item 3 diz o seguinte: de C2 até E5, de C2 até E5, ou seja, eu selecionaria daqui, incluindo os títulos, essas células aqui originalmente são vazias, né? Incluindo os títulos, eu clico lá no autossoma e ele vai preencher aqui sim com as 3 somas tranquilamente. Portanto, tanto o item 1 quanto o item 3 funcionam como método para obter essa soma aí. Portanto, 1 e 3, letra C, tá? A nossa próxima questão, ela fala sobre aquele assunto chato que eu disse que ninguém precisava estudar, porque só ia cair uma questão e tal, e realmente só caiu uma questão e tal, certo? Que é a Lei de Acesso à Informação, decoreba pura. Aqui estamos nós na Lei de Acesso à Informação, que diz o seguinte, segundo a Lei número 12.527, de 2011, parará, parará. A definição de quais são os prazos para as informações serem consideradas secretas, ou prazo para que elas não possam ser excluídas, prazo para que elas não possam
para que mantenha uma restrição de acesso às restrições dentro da lei. É decoreba, é prazo, é como qualquer outro prazo de prescrição ou de decadência, essas coisas, certo? Só que aí, o que concorda com a lei de acesso à informação está apenas no item 1. Informações secretas, 15 anos é o prazo máximo dessa restrição. Existem as informações ultra secretas. As ultra secretas, elas são 25 anos. E existem as reservadas, que são 5 anos. Ok? Portanto, está correto apenas o item 1, letra A. Apenas ele está correto. Decoreba, coisa chata, eu acho desnecessário, mas já que perguntaram, a gente precisou ver, né? Difícil achar, ou tentar adivinhar o que iria cair, né? Vamos lá, aqui nós temos a questão 7. A questão 7, ela se baseia... Essa que a gente viu realmente foi a questão número 6? Foi a questão número 6. Vamos lá, a questão número 7 baseia-se nas figuras 6A e 6B, certo? E aqui estão as figuras 6A e 6B. E aqui vem a pergunta, olha, eu tenho um número 300 aqui. O que eu acho interessante é que esse número 300 ele está sendo apresentado na célula como 300, mas o número realmente é 300,45. 300,45. Muito provavelmente, o número, a célula onde está o número 300, apresentado 300, ela foi formatada com esse botão aqui, o reduzir casas decimais. Quer dizer, está lá 300,45, eu dei 2 cliques no reduzir casas decimais e aí ele ficou apresentado como 300. A pergunta, e olha só, é um 300 que não tem símbolo de moeda, certo? A pergunta é como é que eu faço para apresentar esse 300 aqui usando, ó, essa formatação aqui. Como é que eu vou usar o R cifrão 300,45? Bastaria um único e simples clique no botão formato de moeda, nesse botão aqui, acabou, letra A. Clicou nesse botão, um único clique vai fazer com que a célula fique formatada como R cifrão 300,45, ok? Até aí tranquilo. Questão de número 8, vamos para a questão do número 8, não tem também muito o que fazer. A questão número 8 foi extremamente sacana, certo? A figura 8 baseia-se nas figuras 7A, B e C. Figura 7A mostra a janela do Firefox Quantum, a última versão do Firefox, do navegador, certo? E aí o Firefox Quantum, ele diz o seguinte, a pergunta é, qual é o botão, dentre esses botões que estão aqui, qual é o botão que quando clicado abre algo parecido com isso e permite que a partir dele eu tenha acesso a essa listagem? Veja só coisa engraçada. Na figura 7A, tá ali a descrição. A questão 8, ela fala no seguinte, essa aqui é a descrição necessária para a questão 8. A questão 8 fala assim, ó. Um usuário do navegador Firefox resolveu armazenar o link da página eletrônica. Pronto, ó, isso aqui. Armazenar o link da página eletrônica. Você lembra logo em quê? Favoritos. Se lembra logo em favoritos, você vai dizer, não, a resposta é a estrelinha do favoritos. Para isso, ele deu um clique com o botão esquerdo do mouse sobre um ícone na figura 7A. E ao surgir a caixa de diálogo mostrada na figura 7B, salvou o link desejado, cujo resultado pode ser observado na figura 7C. Então, em outras palavras, o nosso amigo usuário, ele fez o quê? Ele selecionou, ele clicou num botão aqui, e o clique nesse botão deu origem a essa janela. Foi nessa janela que ele clicou no botão salvar, ou clicou em algum botão ali dentro, para adicionar esse site numa lista, certo? E eu posso ver essa lista por meio dessa janela. Aqui entre nós, quando você clica no favoritos, abre-se alguma coisa parecida com isso? Não. E quando você clica no favoritos na estrela, a estrela já fica preenchida, já adiciona aos favoritos. Você não precisa de mais nada para adicionar aos favoritos, nada. Aparece uma janelinha ali e tal, mas não é essa janela, certo? No início eu comecei a olhar e vi, será que é essa janela? Mas não era. Ele está se referindo a este botão aqui, um recurso do Mozilla Firefox chamado Pocket. O recurso de Pocket permite que você coloque sua lista de páginas, de artigos, de vídeos favoritos num armazenamento na nuvem, e então você possa compartilhar esse seu favoritos, essa sua lista Pocket, entre qualquer navegador Firefox que você use em qualquer computador. Então essa lista que está aí, esse botão chama-se Pocket, um recurso novo
do Mozilla Firefox nessa versão Quantum, e esse recurso abre essa janela aqui para você adicionar a lista e depois você tem acesso ao recurso de Pocket dentro desta janela de listagem aqui. Portanto, a resposta realmente é a letra A, sem sombra de dúvida, ok? Então, com isso a gente termina a visualização das nossas questões de informática. A questão de número 1 pode ser anulada, então fica de olho nela, anula ela, busca anular ela, tá? Claro que se você acertou a letra que o edital pediu, que o gabarito preliminar pediu, mas a gente briga para anular, todo mundo vai ganhar. Essa questão está mal feita, ok? Então fica com Deus, um abraço, muito obrigado pela atenção e vamos juntos no CPC novamente. O CPC está com você até depois da sua prova, até a sua nomeação, ok? Um abraço e até nossos próximos encontros.